Olá, vamos para uma nova etapa da nossa série de pregadores que estão no início, pregadores que estão começando, ou mesmo aqueles que querem se aperfeiçoar na arte de pregar. Nós vamos falar sobre ilustração, falando sobre o texto, a estrutura do texto, como é que o texto tem objetivo, ele surgiu e ele tem um objetivo principal e o escritor ele vai desenvolver isso ao longo do seu texto e apresentando então os princípios bíblicos. Nós agora vamos caminhar na estrutura então da ilustração. Vamos pensar em ilustração. Para que serve? Como ela se compõe? Onde se aplica? E por que existem esses textos ou a ilustração? Ok? Vamos lá então. A ilustração, ele dá forma ou mais praticidade, ou ele aproxima mais aqueles que ouvem do pregador e do texto bíblico. Nós precisamos pensar sempre em princípios, porque a Bíblia ela é feita, ela é composta por princípios. Aí a gente tem que ter isso bem em mente, porque às vezes as pessoas começam a lidar com a Bíblia pela literalidade, e ela é feita, ela é composta de princípios. E aí nós precisamos olhar para a Bíblia, com uma Bíblia composta de princípios, e aí começar a trabalhar a partir dessa premissa. Nós trabalhamos no encontro passado, Mateus capítulo 15, de 1 a 9. E aí fala do encontro daqueles fariseus e mestres da lei, que começam a questionar os discípulos de Jesus porque eles não lavavam as mãos, e isso para eles era uma ofensa, uma coisa terrível. E Jesus começa a olhar para eles e fala assim: olha, vocês fazem pior. Vocês não dão assistência à mãe de vocês, aos pais de vocês, e tudo que vocês, e aí vocês arrumaram na tradição de vocês, uma possibilidade humana de falar assim: tudo que eu poderia ajudar meu pai e minha mãe, eu vou consagrar ao Senhor. E aí eles dispensam a si mesmo dessa obrigatoriedade legal de atender os pais já idosos e tudo mais. E ele fala então que esses caras estão anulando a lei, a Bíblia, pelos seus discursos humanos. E aí nós trabalhamos esse texto falando sobre santidade, sobre estar próximo de Deus e estar comprometido. Dividimos eles pelo menos em 3 tópicos para formatar uma vida de santidade, né? No último encontro. Requer compromisso, estudo da palavra, viver a palavra e estar integralmente na palavra. E aí eu poderia ilustrar como um seminarista que ele foi dado para ele uma folha e era uma prova e foi dada uma caneta e foi falado para eles que eles tinham 1 hora para falar sobre Deus e o diabo. E aquele seminarista começou a escrever e falando das grandezas de Deus, o que ele pensava sobre Deus e tudo mais. E passado o tempo, o professor depois voltou e falou assim: agora vocês só têm mais 1 minuto. E ele se surpreendeu porque ele tinha escrito tanto de Deus que não havia mais espaço para escrever sobre o diabo. E aí, por último, ele botou uma notinha de rodapé e falou: o diabo não presta. Quando o professor foi questioná-lo, ele falou assim: olha, professor, eu fiquei tão envolvido com Deus que eu esqueci do diabo. Quando nós nos envolvemos com Deus, nós esquecemos das coisas, das intrigas, das amarras de Satanás, das discussões humanas. E isso ilustra o nosso texto, isso abençoa o nosso texto, isso faz com que o nosso texto seja enriquecido e as pessoas comecem a perceber a fala de Jesus, os princípios que Jesus está usando e traz isso para perto de nós. A ilustração serve exatamente para isso. Eu gostaria de falar dos perigos da ilustração. Algumas pessoas que estão iniciando, ele vai ilustrar o seu sermão com outro texto bíblico. Isso é possível. Ele pegar uma verdade já ensinada por Jesus e falar mais Jesus em outra passagem. O problema disso é que é um perigo, porque aquele que está iniciando, ele não tem a habilidade necessária. Por mais que ele coloque outro texto, ele não vai explicar o outro texto, ele não vai expor o outro texto, ele não vai aplicar outro texto. Lembre-se sempre do que nós falamos lá no início.
O seu sermão tem que ter um objetivo, uma lição a ser aprendida. Se você começar agora a trazer outras lições, você foge do princípio e foge do objetivo. E aí as pessoas começam a devagar com com a sua mente. Você tem que trazer as pessoas para perto. É muito fácil se perder e eu já vi muito que eles falaram tantas coisas, tantos princípios, tantas coisas que ele mesmo não conseguia mais concluir o sermão, não conseguia mais finalizar, não tinha mais a verdade para a qual ele se habilitou no sermão a ensinar. Então, cuidado com isso. Não há problemas, só que nós temos que entender que nós estamos focados em uma lição, em um ensino, em um princípio. E isso é o objetivo do nosso sermão. Então, fica atento a isso. Aonde tirar? Você pode tirar da sua vida, das coisas que estão acontecendo ao seu redor. É só ficar bem atento ao que está acontecendo. Eu lembro uma certa feita que eu tirei férias e construí um muro. E na compra daquele material, eu comprei um tijolo que acabou o vendedor me convencendo que aquele tijolo era mais barato e tal, não sei o quê. E quando aquele tijolo chegou, aquele tijolo era muito ruim, muito ruim. Ele estava cru, quando você cortava ele se esfacelava na sua mão, e eu falei assim, bem, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que usar esses tijolos. E eu fui com muito carinho, com toda atenção, procurando aqui e ali, colocar os tijolos e a massa, enfim, para aproveitar o máximo possível dos tijolos. E eles se esfarelavam na nossa mão, eles eram muito frágeis. E aí Deus começou a falar no meu coração, olha Marcelo, assim é a vida de vocês. Eu sou o profissional, eu sou aquele que cuida, aquele que está cuidando de você. E vocês são assim, muito frágeis. Eu tenho que ter muita habilidade para lidar com vocês, para cuidar de vocês, para que vocês sejam não só mais tijolos, mas um muro com força de deter, de conter. Aquilo falou muito ao meu coração. E eu preguei sobre isso. E eu lembro que no final da mensagem, uma pessoa me chamou e falou assim, Marcelo, construa mais muros. Tire férias para que você possa construir mais muros. Eu falei, mas por quê? Porque eu nunca vou esquecer essa mensagem. Eu fiquei muito feliz, porque aquilo serviu para a minha vida, mas serviu para a vida de outros também. Uma ilustração, não algo que aconteceu no cotidiano, que a gente pega o texto bíblico, explica o texto bíblico, e agora, para que isso se torne uma realidade, era trazer a ilustração. Então, a ilustração você pode tirar do cotidiano, de um evento, é só ficar pensando, ficar ali atento aos princípios, anota para você não esquecer, eu sempre faço isso, e aí aplica na vida, na construção do seu sermão, ok? Espero você no próximo encontro, a ilustração, agora nós vamos para o corpo da mensagem, né? Essa divisão, e aí depois pensar em conclusão, em introdução e conclusão, ok? Que Deus abençoe, muito bom ter você aqui, até o nosso próximo encontro.